Primeiro erro que eu percebo que a maior parte dos baixistas acabam cometendo e tendo essa dificuldade na hora de estar se desenvolvendo é a falta de técnica. Como assim, professor, falta de técnica? Muita gente acaba estudando da forma errada pelo fato de não saber qual que é a forma correta de estudar, principalmente na nossa mão direita. Como assim, professor? Vou dar alguns exemplos para vocês. Muita gente, não que seja errado, mas tudo tem a ver com a técnica e o que você vai estar tocando. Mas é uma técnica chamada de pizzicato. O que significa e o que seria pizzicato? É você tocar as notas mais funkeadas, principalmente uma nota por vez. Quando você vai tocar um hino normal, fazer um ritmo, por exemplo, desse jeito aqui, ó, ou um groove, por exemplo. Por exemplo, eu tô tocando um groove aqui, um funk, ó. Isso aqui é chamado de pizzicato. Essa mão direita aqui é a forma de tocar. Muita gente acaba tocando normalmente no início com o polegar, com o dedão. Isso é errado? Não, mas é uma outra forma de se tocar. Mas muita gente, quando inicia, começa tocando só com o dedão, só com o polegar. O grande problema disso, primeiro, que você vai perder velocidade se você precisar tocar alguma coisa mais rápido. E segunda coisa, por que você vai perder velocidade? Porque você só vai estar usando um dedo. Algumas pessoas falam, professor, mas eu não toco só com o polegar, eu toco com o dedo indicador, desse jeito aqui. Beleza, mas você também vai continuar perdendo velocidade porque um dedo é muito mais lento do que dois. Então é importante que vocês treinem com 2 dedos. E 3 dedos é mais rápido ainda do que 2. Por exemplo, um dedo só. É isso aqui. Ó, vou pegar na última corda. 2 dedos é mais rápido, ó. 3 dedos é muito mais rápido. Então, se você precisar fazer alguma coisa muito rápido, é legal que você já saiba tocar com 2 dedos. Por exemplo, uma escala assim, ó. Tá vendo? Eu tô usando 2 dedos. Se eu fosse tocar com um só, olha como que ficaria mais difícil, ó. Ó, como fica lento, tá vendo? Ou se fosse com o dedão lento também, ó. Ó, lento. Agora com 2 dedos. Mais rápido, tá vendo? Ou se fosse fazer uma frase assim, ó. É muito mais rápido. Então, a técnica faz parte do estudo e do aprendizado, mas pelo fato de às vezes vocês estudarem da forma errada, não pelo fato de estar errado porque vocês querem, mas pelo fato de faltar conhecimento. As pessoas acabam treinando errado e acabam perdendo velocidade. E aí quando você precisa fazer alguma frase um pouco mais rápido, você acaba tendo dificuldade. Vai ter momentos que eu vou tocar, professor, só com o polegar? Sim. Quando você estiver tocando uma música lenta, quiser um grave maior, você pode estar tocando uma música lenta só para conseguir esse grave, beleza, vai funcionar perfeitamente. Agora, a partir do momento que você quer velocidade, 2 dedos vai te ajudar muito, você vai conseguir ter muito mais resultado. Segunda coisa que muitas pessoas acabam errando, e essa daqui ó, é de praxe. O que a gente tem como realidade com o contrabaixo? Normalmente as pessoas acham e acreditam que o contrabaixo subestimam, né? Acha que o contrabaixo é um instrumento muito simples e que ele só serve para tocar cabeça de nota. Então as pessoas não estudam harmonia, acabam não estudando formação de acordes, e aí quando pega uma cifra para tocar, aparece uma cifra, por exemplo, C, um Dó maior. O que a pessoa pensa? Vou tocar nota Dó. Aí aparece uma nota de Dó menor. O que a pessoa fala? Vou tocar só o Dó. Apareceu um acorde de Dó com sétima. O que a pessoa faz? Toca só o Dó também. Se você ficar tocando sempre só a cabeça de nota, você sempre vai ser um baixista, um músico limitado. O baixo vai muito além disso, mas você automaticamente precisa estudar escalas, você precisa estudar inversões de acordes, que é muito importante para baixistas. É importante que vocês estudam a harmonia, porque o baixo vai muito além de você tocar simplesmente a cabeça de nota. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu poderia tocar, vou tocar o mesmo hino, só que usando questões diferentes, inversões e tudo mais. Eu poderia tocar esse hino da seguinte forma, ó. O conversão, só com 3 notas, que é o que normalmente as pessoas fazem, ó. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei.
andei, longe, longe do meu Salvador. Dó, Fá agora. Mas do céu ele desceu, Dó, e teu sangue verteu, Sol, pra salvar um tão pobre, Dó, pecador. Essa é a forma mais simples. Mas se todos os acordes são maiores, eu não preciso necessariamente tocar só a cabeça de nota. Eu posso estar seguindo exatamente essas questões. Por exemplo, ó quão cego eu andei. Acabei de fazer um Mi. Aí você deve estar se perguntando, mas de onde surgiu esse Mi, professor? O Mi é a terça do Dó, faz parte do acorde. Então não preciso sempre ficar no Dó porque está mostrando na cifra a nota Dó. Eu posso fazer algumas inversões. Então, ó quão cego eu andei e perdido vaguei, Sol, longe. Agora ao invés de eu ir pro Fá, longe, longe, eu posso ir pro Lá. Por que o Lá? Porque Lá faz parte da formação do acorde de Fá. Ó consegue eu andei e perdido vaguei, ó Lá, longe, longe do meu. Eu fiz o Lá e o Si. No lugar do Fá eu fiz a nota Lá, no lugar do Sol eu fiz o Si. Da onde está surgindo essas notas? Justamente do acorde, da formação do acorde. Pelo fato de, além de eu tocar baixo, eu entender sobre a harmonia, eu consigo expandir muito mais as possibilidades. E às vezes vocês veem alguns baixistas tocando algumas coisas e vocês não entendem, falam, nossa, o que ele está fazendo? Da onde surgiu isso tudo? É justamente dessas técnicas. Então aqui, ó, vou tocar outra parte, ó, longe, 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 que é o Fá, vou fazer o Lá. Longe do meu Salvador. Aí vamos supor que agora tem a preparação, que vai ser um Dó com sétima. Salvador. O que normalmente as pessoas fazem? Continuam no Dó. Salvador. E depois vai pro Fá. Mais do céu. Mas dá pra gente fazer coisas diferentes. Como o que, professor? Por exemplo, eu vou fazer uma frase aqui muito simples, só que é um arranjo indo para a sétima. Porque se todos os acordes, o violão vai estar fazendo um Dó com sétima, o teclado vai fazer um Dó com sétima, por que eu não posso fazer no baixo um Dó com sétima? Posso sim. Então olha só como fica legal. Ó. Longe, 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 longe do meu Salvador. Olha que legal. Ó. Acabei de fazer uma frase indo para a sétima. Salvador, mas do céu ele desceu. Vamos supor que eu vou fazer um Fá maior e depois um Fá menor. Mas do céu ele desceu. O normal é continuar tudo no Fá. O baixista vai falar, é Fá maior, é Fá menor, vou tocar sempre Fá. Não, você pode dar ênfase na terça menor. Quem que é a terça menor de Fá? Vai ser o Sol sustenido ou Lá bemol. Então vai ficar assim, ó, mas do céu ele desceu. Ó, acabei de tocar a terça menor. Eu estou dando ênfase nas notas que está acontecendo dentro do acorde. Obviamente que são alguns assuntos que para algumas pessoas vai ser muito simples, para quem já toca mais tempo, e que para outras vai ser um assunto muito mais avançado. Mas a ideia aqui não é complicar para vocês, e sim mostrar quais são os grandes erros que às vezes você está cometendo e por isso você não consegue abranger outras possibilidades, não consegue abrir seus horizontes e conseguir tocar de uma forma diferente. Então, o que eu sugiro para vocês, que são baixistas, é também estudar harmonia, acordes no baixo. O baixo não é simplesmente você só tocar a cabeça de nota. Eu poderia tocar em acordes, ó, o mesmo hino. Ó, consegue, eu andei, ó. Lá menor, Ré menor, e perdido, vaguei. Fá, longe, longe, Sol do meu Salvador, Dó. Mas do céu, Fá, ele desceu, Fá menor. E teu sangue, Dó, Lá com sétima, Ré menor para salvar o tão pobre, Sol com sétima e Dó, pecador. Tá vendo que legal? Tô tocando a harmonia, os acordes do hino no contrabaixo. Então esse é um instrumento que não é limitado, que vai muito além do que a gente imagina. Agora, outra coisa que muita gente acaba confundindo e acaba errando, todo iniciante, de achar que o contrabaixo não dá para tocar sozinho. Vamos supor, se você já toca na sua igreja, às vezes você ensaia o hino, vai tocar o hino da harpa cristã, por exemplo, mas pelo fato de vocês pensarem, quando eu falo vocês, são algumas pessoas, tá, gente? Quem já sabe isso não vai servir para vocês, mas para quem não sabe sobre essa questão, às vezes a gente está acostumado a tocar sempre só a cabeça de nota, sempre assim, tum, 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 sempre igual, sempre simples. Quando você precisa tocar na igreja e falta os músicos, às vezes você acaba não tocando. Por quê? A gente acha que o baixo
é um instrumento só de acompanhamento que tem que ter outros instrumentos auxiliando. Por exemplo, na minha igreja vai ter teclado, então dá para mim tocar baixo junto com o teclado. Ou na minha igreja tem um violonista, então eu vou tocar baixo junto com o violão. Mas e se na sua igreja não vai ninguém, nenhum músico, e você precisa tocar sozinho? Aí as pessoas acreditam que não dá para a gente tocar o baixo sozinho, porque vai ficar muito vazio. Mas eu acabei de dar exemplo para vocês de tocar em acordes. Inclusive tem um projeto muito incrível de um ex-professor meu chamado Sérgio Pereira. Se vocês quiserem pesquisar depois aí no YouTube, se chama o projeto dele Baixo e Voz. É muito incrível. Ele também é cristão e o projeto dele é só baixo e contrabaixo, só voz e contrabaixo. Ele toca muito bem contrabaixo e tem a voz, a esposa dele, cantando. E não tem mais nenhum instrumento tocando junto. E se vocês assistirem ele tocando, você fala, meu Deus do céu, olha só que qualidade. Por quê? Sozinho ele consegue fazer a base, o solo, a condução, consegue fazer o acompanhamento, faz os acordes. É incrível, é muito bonito o jeito que ele toca. Mas da onde que surge tudo isso? Justamente do estudo e dele não ficar limitado e achando que o contrabaixo necessita de outro instrumento junto. Obviamente que as pessoas, pelo fato de terem limitações no aprendizado, ou às vezes não conseguem nem expandir esse conhecimento por acreditar que para conseguir tocar bem você precisa ser um grande músico. Na verdade, você precisa estudar para conseguir desenvolver e conhecer essas técnicas diferentes. Tá? Então o baixo vai muito além do que muita gente acredita. Às vezes a gente acredita que o baixo é um instrumento que não dá para fazer muita coisa e que é bem limitado. Tá? Outra coisa que eu percebo também que é mais um erro dos iniciantes é achar que o contrabaixo não é possível solar. E saibam que sim, é possível você solar. Obviamente que a função dele não é principal estar solando, mas se você estudar você consegue estar solando. Principalmente se você for tocar, por exemplo, em uma banda e faltou o violonista e você precisa fazer o solo de um hino, ou você precisa fazer um fundo musical e você não sabe como fazer, ou acha que no baixo não tem como fazer, só no violão que tem como. Na verdade, no contrabaixo tem como você fazer solos, fazer melodias do hino que você quiser. Eu vou dar um exemplo aqui do mesmo hino que eu acabei de tocar. Olha que legal o solo do hino, ó. Ó, o hino 15, foi na cruz. Ou poderia estar tocando o solo de um outro hino, por exemplo, o Pra Quê, do Voz da Verdade, que é feito no violão. Acabei de fazer o solo do Pra Quê, que é um solo feito no violão, acabei de fazer no contrabaixo. Por quê? Porque ele não é um instrumento limitado, vai muito além do que a gente normalmente está acostumado. Se você sabe que dá para fazer solos no contrabaixo, só de você ter essa consciência, automaticamente o que você vai começar a fazer agora? Estudar isso. Então você precisa estudar a música como um todo. Outra coisa, não estudar escalas, isso é um grande erro. Os iniciantes acham que no contrabaixo é só tocar cabeça de nota, só tocar essa nota, essa nota, essa. Não, tem que estudar por região. Conhecer e mapear toda a extensão do seu instrumento. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu fosse tocar no tom de Sol maior, eu consigo saber o nome de todas as notas. Assim como uma pessoa que toca piano, teclado, ela conhece todas as teclas. Uma pessoa que toca violino, violoncelo, ela sabe todas as notas. Por que no contrabaixo a gente não conhece toda a extensão do braço? Tem que saber. Olha só que legal. Isso aqui é um estudo que, inclusive, futuramente vou estar trazendo para vocês de escala para você mapear e saber o nome das notas. Olha que legal, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Eu posso tocar isso para cá também, ó, nessa outra região. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Posso tocar em outra região também, a partir daqui, ó. Sol, Lá, Si,
dó, ré, mi, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Posso tocar nessa região aqui, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá sustenido, mi, ré, mi, fá sustenido, sol. Posso tocar também nessa região aqui, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá sustenido, mi, fá sustenido, sol. Posso tocar nessa região aqui, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá, sol. E posso tocar aqui também, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Posso tocar aqui também, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. E também aqui nem vai caber a mão, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá sustenido, mi, ré, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Acabei de tocar todas as notas do braço inteiro do contrabaixo. Da onde surgiu isso? Como que eu consegui fazer todas as notas do contrabaixo e conhecer todas elas? Justamente porque eu entendo sobre as escalas pelo braço todo. Aí você deve estar se perguntando, mas qual a funcionalidade? Por que eu deveria conhecer toda a extensão do contrabaixo, todas as notas que tem no contrabaixo? Não basta eu conhecer só essas primeiras partes? Se você for tocar sempre de forma simples, de forma iniciante, não deseja expandir, evoluir, pode. Agora, se você pretende ser um grande baixista, para você montar acordes pela extensão toda do braço do contrabaixo, fazer escalas, fazer solo, fazer melodia, tudo isso você vai precisar conhecer toda a extensão do braço do seu instrumento. Entender sobre escalas, sobre formação de acordes, inversões de acordes, campo harmônico, sobre técnicas, sobre arpejos, sobre dedilhados, tudo isso é importantíssimo vocês conhecerem. Mas obviamente que às vezes a gente não conhece, não pelo fato de achar difícil ou de não conseguir aprender, e sim pelo fato de nem saber que existe isso. Então é importante que vocês pesquisem muito, principalmente baixistas famosos que tocam sozinhos. Vocês vão encontrar um monte de baixistas que tocam sozinhos, que eles não simplesmente integram uma banda, mas sim eles são os principais de uma banda. Para vocês conhecer essas possibilidades que existem. Porque enquanto você não sabe que existe todas essas possibilidades, você vai se tornar um músico limitado e sempre vai ficar achando que o baixo é sempre tocar um dedinho de cada vez. Você sempre vai achar que não precisa saber tocar as escalas, saber fazer as inversões e tudo mais.